pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aí da Milanelli do FAP Online. Meu nome é Mário Rosa, eu sou gerente de relacionamento aqui da Milanelli do FAP Online. Prazer recebê-los. Estou aqui representando todos os colaboradores. Mais uma noite aí do nosso webinar aqui da Milanelli FAP Online, tá bom? Vou acompanhar vocês, vou seguir vocês aí nessa jornada, nessa nossa noite, com informações super relevantes para a nossa área de saúde e segurança e para todas as empresas. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a inscrição, a presença de todos. É muito importante que vocês estejam aqui, vamos compartilhar informações extremamente relevantes para o dia a dia, para a realidade de todos, tá? Quero agradecer a presença também do Eduardo Milanelli, o nosso sócio-diretor, toda a equipe da produção aqui, o Douglas, que está aqui conosco, que será um dos participantes, o Douglas, que é o gestor de segurança corporativo da Claro, e a doutora Lilian, que é a gestora de saúde e bem-estar corporativo da Claro. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, tá bom? Como se trata de um evento ao vivo, então eu quero deixar algumas orientações antes da gente começar. A gente pode ter instabilidade na conexão, tá? Então, eu peço que aconteça qualquer dificuldade, que vocês enviem as informações no chat, para que a gente possa ajudá-los, tá bom? O nosso webinar, é importante falar para vocês, que ele está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no YouTube. Então, quem estiver no YouTube, oi para vocês aí do YouTube, podem nos acompanhar também. Coloquem todo mundo aí para acompanhar esse webinar, para assistir as informações que nós vamos compartilhar hoje aqui, tá bom? Vocês podem também acessar as nossas redes sociais pelo QR Code que está aqui na página, em algum local aqui da tela, vou saber localizar, tá bom? Mas vocês podem acessar. As perguntas para os nossos palestrantes, para o Eduardo, para a doutora Lilian e para o Douglas, que estão aqui, podem ser direcionadas no chat, tem um chat, aqui no chat, na sala do Zoom, tem um ícone chamado QA, que vocês podem colocar as perguntas de vocês, e também nós temos um canal, também pelo YouTube, obviamente, também temos um canal no WhatsApp, eu vou passar um número para vocês, é o DDD 11 99851 4260, tá bom? Eu reforço que será um momento de aprendizado grande, tá? E de apoio aí para vocês, para todos os participantes que estão com a gente, na construção de um modelo, de um plano de retomada, com protocolos de saúde e segurança seguros, que geram aí estabilidades e que estão de acordo em compliance com a legislação vigente, tá bom? Como eu disse, temos aí o Eduardo Milanelli, nosso sócio-diretor, que vai iniciar essa nossa palestra, essa nossa noite, tá? Já agradeço ele de antemão. Como eu disse também, a doutora Lilian vai em seguida, após o Eduardo, comentar e seguir a sua palestra. Obrigado, doutora Lilian, pela presença. Prazer tê-la conosco aqui, obrigado mesmo. E como eu disse, em seguida, depois o Douglas, também obrigado, Douglas, pela sua presença, obrigado mesmo. Muito importante ter vocês como parceiros, clientes e parceiros aí de trabalho, e aqui junto nesse webinar também, tá? Durante esse bate-papo, como eu disse, mande suas perguntas, e agora nós vamos começar o nosso webinar, tá? Vamos responder as perguntas, importante, nós vamos responder as perguntas, queremos responder todas, e vamos nos mobilizar para isso. Aquelas que nós não conseguimos responder, nós temos os e-mails, os endereços, e vamos encaminhar as respostas para as respectivas pessoas que perguntaram, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos iniciar. Eduardo, boa noite, né? Fique à vontade para você iniciar a sua explanação. Obrigado, Mário. Obrigado, doutora Lilian, obrigado, Douglas, Renata, toda a equipe aí do FAP Online, a equipe da Claro. Muito bacana vocês dividirem com a gente a experiência que vocês estão tendo aí na Claro e os desafios nesse novo momento, falando um pouco aí de home office, o teletrabalho, como foi todo esse desafio de uma empresa aí gigante, né? E que tem atividades bastante distintas, e grandes desafios, tanto na parte de saúde como na parte de segurança do trabalho. Obrigado aí. Sei que vocês têm uma equipe aí bastante sólida, né, com pessoas aí que têm ideias brilhantes, enfim, e é muito bacana vocês poderem
compartilhar essa experiência, porque a gente sempre comenta que segurança e saúde é algo que a gente precisa aprender juntos, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando. Obrigado a todos vocês, viu? Eu vou começar aqui fazendo uma apresentação, eu vou colocar a minha apresentação aqui e a gente já começa falando do assunto já na parte mais técnica, tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo de todos vocês. Plano de retomada, né? Nós chamamos isso de estratégia de boas práticas para o bom funcionamento das empresas, né? Covid-19. Vou falar um pouquinho do Programa de Prevenção, Controle e Mitigação dos Riscos da Transmissão do Covid-19. E algumas pessoas podem perguntar, mas, Eduardo, mas o que é esse programa? Então, assim, esse programa efetivamente foi gerado pela portaria número 20, né, de 18 de junho de 2020, e o objetivo desse programa é implantar medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19 em ambientes de trabalho, né, de forma a preservar, né, a parte de segurança e saúde dos trabalhadores, prestadores de serviço. Eu coloquei também, né, de visitantes e atividades aí, e atividade econômica, desculpa. Por que da atividade econômica? Né, e por que a gente associou trabalhadores, prestadores de serviço, visitante e atividade econômica? Todo esse plano é para a gente poder fazer a retomada segura, né? E foi proposital ter colocado de uma forma separada, e aí eu chamo já a atenção, porque assim, nós da área de saúde e segurança, nós estamos muito acostumados a trabalhar mediante a vínculos, né? Então, assim, as NNR são muito direcionadas para a CLT, né? Então, para vínculos do tipo CLT, né? Tanto é que a gente sempre tem aí uma polêmica com estatutários ou outros tipos de vínculo que aí as normas não se aplicam muitas vezes. Então, a gente vive nesse momento e efetivamente esta portaria, ela pensa nas pessoas, independente do tipo de vínculo. Então, isso foi um aprendizado bacana, né? Quando as empresas começaram a fazer o monitoramento de exposição, de risco, elas começaram a perceber assim, opa, eu também preciso avaliar o risco do prestador de serviço, do visitante, enfim. Então, tem aí alguma coisa bastante interessante nesse sentido. Bom, tem aqui uma pergunta, né? A quem se aplica, né? Então, as pessoas já começam aqui a perguntar a quem se aplica. Bom, ela destina-se a todos os estabelecimentos, né, no âmbito nacional, independente do segmento econômico. Então, é importante a gente saber que todas as empresas precisam efetivamente ter este programa, né, de uma forma estruturada, né, de prevenção e controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19. Então, acho que esse é um desafio, né? E aqui é muito interessante porque esse programa, efetivamente, ele não deve ser um programa onde só exista a participação do SESMIT, né? Que as pessoas, às vezes, a gente vai ver mais à frente, que se fala muito que preservar a saúde, a integridade física do trabalhador é responsabilidade do SESMIT, né? Eu acho que é assim, acho que é a responsabilidade de todos, né? E mais do que nunca, a gente acabou aprendendo com a pandemia que as pessoas efetivamente precisam se cuidar, que tem uma responsabilidade individual, tem uma responsabilidade, sim, da empresa, tem uma responsabilidade da coletividade, né? Da liderança, né? E de cada pessoa. Eu acho que isso é um ponto importante, porque juntos somos mais fortes, né? Bom, então a portaria e as demais... Desculpa. Eu acho que eu pulei aqui. Desculpa. Portaria e as demais leis, né? Então, o disposto nessa portaria conjunta número 20 não autoriza o descumprimento das demais normas, como das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, das demais regulamentações sanitárias aplicáveis, de outros dispositivos no âmbito de suas competências, sejam incluídas em regulamentos sanitários dos estados, distritos federais ou municípios, e medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho oriundas de conversões coletivas e acordos coletivos de trabalho. Então, um ponto importante é o seguinte, esta norma não é uma norma que você cumprindo simplesmente ela, você não precisa cumprir com outras obrigações. Então, a gente precisa separar as coisas. E é importante falar isso porque mais à frente eu vou falar um pouquinho, né? Porque tem aí
algumas orientações que a gente vem observando, e tem muitos clientes que acabam perguntando isso para a gente. Poxa, essa norma, então, tem que ser incluída dentro do PPRA e do PCMSO, então a gente vai ver um pouco mais à frente e a gente vai deixar aí uma recomendação do que a gente entende sobre isso. Outro aspecto que eu gostaria de falar ainda sobre esta condição é que os exames médicos específicos para as empresas, principalmente aqueles que estão ligados aí no Código aí de Vigilância Sanitária, né, que é as empresas de alimentação, né, que segue toda uma norma específica, realizando exames micológico, parasitológico, até porque são atividades essenciais que não pararam em momento algum, né? Então, tem aqui muitos questionamentos, estou vendo aqui um questionamento se esses exames também voltam, devem ser retomados aí com a queda da MP 927. Sim, deve ser retomado, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas esses exames voltam à normalidade, tá? Com a queda da medida provisória 927, tá bom? Bom, estratégia para se montar um protocolo de retorno ao trabalho com boas práticas, né? Bom, a gente separou isso em 4 etapas. Primeiro é aplicar medidas gerais de prevenção, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse protocolo deve incluir, né? Então, medidas de prevenção, né? Máscara é um exemplo. Aqui eu queria só comentar um ponto que, assim, a máscara virou uma coisa super popular, né? Tá em alta. Mas a gente precisa separar a máscara para uso comum da população e para uso profissional. Para uso profissional, principalmente quem tem exposição a grau de risco alto e altíssimo, é super importante que sejam seguidas orientações aí de realização de fit test, máscaras com CAs, enfim, máscaras mais profissionais que tenham teste que garantam aí uma efetividade maior com relação à proteção. Então, acho que é super importante essa observação, tá? Com relação às instruções sobre higiene, a gente acabou vendo que isso passou a fazer parte da nossa vida, né? Todo mundo ou tem de forma individual na bolsa, enfim, ou em qualquer estabelecimento que você acaba chegando hoje, você vai ter aí instruções sobre higienização. Mas tem um ponto importante, é que hoje as pessoas chegam no local, pisam, né, que tem já os totens, né, para você pisar, já vem o álcool, você passa o álcool na mão, mas eu já vejo assim as pessoas meio que fazendo uma higienização pro forma. Passa o álcool assim de qualquer jeito e já a vida que segue, né? Então, já começa-se a perder um pouco aquele cuidado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a pandemia, ela não acabou. Nós estamos trabalhando protocolos de flexibilização, super importante, temos que garantir a retomada da atividade econômica, isso é importante para o país, é importante para as pessoas, sabemos disso, mas tem uma responsabilidade de todos envolvidos nesse processo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse processo de higienização. Higienizar mesmo, né? Usar aquele recurso da melhor forma possível e de forma tal que ele traga a eficiência desejada. Promoção de vacinação. Por que eu fiz questão de colocar esse assunto aqui na pauta? Muitos dos nossos clientes, quando da aplicação do autodiagnóstico, que a gente tem lá na plataforma do FAP Online hoje, todo um autodiagnóstico que as pessoas as empresas estão utilizando, e esse autodiagnóstico tem inteligência por trás, que está associado com a nossa telemedicina, que eu já consigo verificar os trabalhadores do grupo de risco, enfim, que eu já consigo fazer, analisar todo esse ecossistema. Nós estamos, e isso é uma solicitação geral das empresas, analisando se as pessoas que tiveram a vacinação da gripe vão ter os mesmos efeitos, sinais, sintomas, ou vai ter mais agravamento ou menos agravamento quando efetivamente contaminado com Covid ou não. Então, quer-se achar alguma relação para verificar se a vacina da gripe minimiza os efeitos da Covid-19. Então, acho que é super importante, super pertinente fazer esse monitoramento. Lembrando que nós estamos numa época que o dado é super importante para que a gente consiga depois, estatisticamente, tirar conclusões mais objetivas mais à frente. Então, super interessante esse assunto. Bom, aqui, novas práticas de comunicação, evitando panfletagem e aglomeração. Isso está na portaria, e eu acho que isso as empresas estão fazendo com maestria, né? Então, estão usando recursos digitais para poder se comunicar aí com funcionários, né? E muitas pessoas ainda estão em teletrabalho, e aí o Douglas e a doutora Lilian vão falar um pouco da experiência da Claro,
e vão trazer para a gente aí, né, se vão retomar, não vão, como é que vai ser todo esse processo. Então, a gente sabe que tem empresas que efetivamente não vão retomar, né, essas atividades no escritório, vão começar um trabalho em teletrabalho, né? Falando, acho que um pouco disso, a gente precisa talvez ressignificar o que é home office e o que é teletrabalho, né? Eu vejo isso de uma forma muito diferente, é um assunto muito novo, mas a questão do home office é um benefício que algumas empresas acabavam flexibilizando para os funcionários, mas o funcionário tinha efetivamente um posto dentro da empresa, alguns dias, ou então alguns períodos, ou algumas semanas. Agora, o teletrabalho, a gente está falando de um profissional que efetivamente não vai ter uma base fixa dentro da empresa, ou talvez não tenha nenhuma base, e ele vai trabalhar da onde ele se sentir melhor, enfim. Então, aí vão ser novos desafios que nós teremos pela frente aí, com relação à chefia, a como é que vai ser esse trabalho, quais são as regras, como é que a gente monitora na parte de saúde, de segurança, de ergonomia, enfim, aí vão ser outras discussões que nós teremos pela frente aí. Acho que o pessoal da Claro vai ter bastante para falar para a gente e vai ser um aprendizado bem legal. Bom, ações aí rápidas para identificar e afastar os casos, né, de suspeita, né? Então, a temperatura é um ponto que a gente também observa em uma parte das empresas, né, fazendo monitoramento aí da temperatura. A parte de oferecer meios de controle remoto para atender os casos de saúde, né? Então, assim, é super importante isto, né? A telemedicina veio e efetivamente deve ser um recurso a ser utilizado, já que é uma maneira que a gente tem de proteger os profissionais da área de saúde, né? Então, a nossa recomendação é que, nesse período, continuamos com a telemedicina. Acho que é super pertinente. As pessoas não se deslocam de casa, elas não ficam num consultório esperando, elas não se expõem com outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que essa consulta à distância, esse parecer, né, dos profissionais de saúde, tanto para proteger o profissional como para proteger as pessoas, eu acho que é super pertinente nesse momento, né? Depois tem ações preventivas para trabalhadores terceirizados e visitantes, ou seja, boa parte das empresas estão incluindo esses profissionais dentro dos seus protocolos e, inclusive, nós, nos nossos clientes, nessas ações de automonitoramento e de telemedicina, nós também estamos incluindo essas pessoas, sejam terceirizados ou visitantes, desde que estejam no ambiente de trabalho, né? Então, a empresa se preocupa com todas as pessoas. Então, ela cuida do ambiente como um todo, a gente pensa na imunização do ambiente todo, não de parte dele, né? E as informações atualizadas sobre o Covid-19. Então, isso é um ponto importante, precisa ter os casos que são confirmados, casos suspeitos, casos que ainda estão aguardando alguns resultados, enfim, casos que foram agravados, que foi para internação, enfim, todo esse controle estatístico, que hoje dentro da plataforma FAP Online a gente fornece a todos os nossos clientes. É super importante que a empresa tenha tudo isso atualizado dia após dia, e isso realmente tem que ser um controle diário. Bom, criar instruções protetivas para higiene das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social. A gente chama isso de prática 3 estrelas, é uma brincadeirinha aí, mas é real, porque a gente sabe que isso veio para ficar. Então, isso deve continuar, né, enquanto nós não tivermos aí uma definição objetiva, né, uma vacina que seja eficiente, até toda a população ser vacinada. Então, a gente sabe que isto leva um tempo, apesar de termos informações nas mídias sobre grandes evoluções tecnológicas, agilidade, mas nós temos um desafio de manter essas 3 coisas básicas até que efetivamente a gente tenha segurança de que a doença está controlada. Ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes, super importante. Aí esse exemplo de colocar aí um celular aí é uma brincadeirinha, mas é super importante, porque o celular é um equipamento que anda com a gente para todo lugar e a gente precisa tomar cuidado. Às vezes as pessoas colocam e não higienizam esse equipamento e ele pode ser realmente um vetor aí de contaminação. Cuidado aí adicional ao celular. Uso de refeitórios e vestiários, então isso principalmente nas indústrias foi um desafio grande, mas eu acho que teve aí um aprendizado
muito rápido, bem objetivo, né? A gente percebe que, inclusive, a parte da alimentação, ela já é servida toda embalada, né? Então, se mudou os modos operantes e funciona muito bem. E acho que essa etapa a gente acabou vencendo aí na boa parte das empresas. Fornecido pela organização, né? Então, também é uma atividade que foi logo no início, aí, principalmente nas empresas que não puderam passar, um grande desafio, também uma lição aprendida, as pessoas são orientadas a conversar muito pouco no transporte, então as pessoas devem se manter nos seus locais, devem manter o distanciamento, então, enfim, esses protocolos vêm funcionando de uma forma bastante interessante. Uso de equipamentos de proteção individual, EPI. Aqui eu queria só fazer um comentário, né, que às vezes eu vejo assim, algumas pessoas dizendo o seguinte, então, os EPIs, né, para a questão de atividades de risco, né, não elimina a possibilidade de você ficar sem máscara. Lembre-se que para qualquer atividade a máscara é obrigatória. Pô, mas ele já está com capacete, ele já está com óculos. Não, mas a máscara é obrigatória, né? Principalmente quando você tem grupo de trabalhadores desenvolvendo determinadas atividades. Então, acho que é super pertinente, falando sobre isso, que a gente precisa manter, além de todos os EPIs no desenvolvimento das atividades, manter a máscara de uso obrigatório para todos os funcionários ou todos os prestadores de serviço ou visitantes, pouco importa. Bom, o segundo processo é realizar medidas de monitoramento da saúde. Aqui eu acho que tem algumas coisas bem interessantes. Identificar, afastar e monitorar colaboradores de alto risco. Esse foi, na verdade, o nosso primeiro desafio aqui no FAP Online, quando começou o processo de pandemia, né, para a gente poder identificar, né, quais eram esses trabalhadores do grupo de risco, maior de 60 anos, cardiopatas, enfim, descompensado, diabéticos, enfim. E aí, como a gente separar isso, né, para dar essa informação de imediato para os clientes. E para nós foi uma grata surpresa. A gente tinha isso no nosso prontuário médico, no nosso banco de dados de saúde dos funcionários das empresas, de uma forma muito simples. A gente, em 2 dias, a gente preparou o protocolo, mandou para todas as empresas, foi uma coisa bastante rápida e foi muito pertinente, né? As empresas fizeram uso e fazem uso dessas informações até hoje. Então, aqui tem um ponto importante, né? Priorizar o teletrabalho, né, para esses profissionais desse grupo de risco, e trabalhos remotos, né, em locais que reduzem o contato com outros trabalhadores ou público, né, quando possível. Tem também aqui, né, caso não seja possível, a permanência na residência ou trabalho remoto deve ser priorizado aí o trabalho em local arejado, higienizado, observando as demais medidas preventivas na legislação. Então, só quando efetivamente você não conseguir, mas você precisa minimizar o risco de exposição para essas pessoas desse grupo de risco, porque a gente sabe que essas pessoas, se forem contaminadas, têm um risco muito maior, não para a saúde só, mas para a sua vida. Então, é super importante isso. Então, observar as condições de risco para desenvolvimento, né, de complicações da Covid-19, identificar quem são esses colaboradores, possíveis meios de uso, né, desses dados sobre saúde dos colaboradores. E aqui eu ponho um ponto importante, né, o autodiagnóstico do Covid-19 no FAP Online, associado à telemedicina e com essas informações do grupo de risco, dá uma tranquilidade muito maior para a gente poder fazer o gerenciamento, né, de dados, de informação numa única plataforma e fazer um controle mais objetivo. Essas pessoas, quando suspeito ou então quando confirmados os casos, são pessoas que têm que ter uma atenção diferenciada, e é isso que a gente vem fazendo junto aos nossos clientes. Bom, uma das funcionalidades aí da plataforma do FAP Online é disponibilizar essas informações por meio de dados, né, gerados em consultas ou via telemedicina ou via da rede credenciada, né? Então, é bastante importante isso, e isso tudo associado já a todos os dados do prontuário médico, né, de saúde, tanto assistencial como ocupacional, porque nós, no FAP Online, trabalhamos o conceito integral de saúde. Se eu quiser ver só o ocupacional, eu vejo, mas se eu quiser ver o ocupacional e o assistencial, eu consigo ver o indivíduo como um todo, consigo fazer uma leitura melhor, consigo tomar as melhores decisões. Então, acho que a gente vem caminhando nesse sentido já há muito tempo, a empresa nasceu com esse conceito e vem até hoje, né? Então, cabe aí
ao cliente desejar fazer o monitoramento integral da saúde do colaborador, que isso vem sendo uma prática, basicamente, aí todos os nossos clientes. Bom, identificar, afastar e monitorar colaboradores, né, Covid-19, ou suspeitos ou contatantes. Então, afastar por 14 dias. Aí é a recomendação da, né, Organização Mundial de Saúde. Bom, os casos confirmados, então, são resultados de exames, né, laboratorial positivo, né, então é um caso confirmado, e síndromes gripais, né, ou síndromes respiratórias, para a qual não foi possível investigar de forma quantificar em laboratório, porque muitas vezes não tem o teste, mas é tratado como tal. Então, são casos que a gente considera casos confirmados. Tem os casos suspeitos, que é um quadro respiratório agudo, febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, dores musculares, cansaço, congestão nasal e perdas do olfato ou paladar e diarreia. Então, caso suspeito, né? Lembrando, mais uma vez, que não é sempre que a gente consegue ter o teste com facilidade, principalmente em função de determinadas localidades que a gente tem uma restrição ainda bastante grande. E os contatantes de casos confirmados, quer dizer, quem são? São pessoas assintomáticas que teve contato com casos confirmados de Covid-19 por mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância. Então, são casos aí contatantes que também devem estar nesse protocolo de afastamento de 14 dias. Então, super importante, um protocolo que vem sendo adotado, já é de conhecimento de todos, já vem sendo adotado por boa parte das empresas, vem funcionando muito bem, e é uma maneira que a gente tem de garantir um ambiente de trabalho aí bem mais seguro. Como identificar, afastar e monitorar? Então, falando um pouquinho disso, eu gostaria de mostrar um pouco, né, o que nós estamos fazendo. Então, assim, o autodiagnóstico, super importante, porque o autodiagnóstico starta a telemedicina, né, os indicadores no FAP Online também, do grupo de risco, também remete a um autodiagnóstico, associa ao autodiagnóstico e também se remete à telemedicina. Então, conseguimos fazer tratativas diferentes para grupos de riscos diferentes, né? Uma atenção maior para essas pessoas do grupo de risco. Estamos muito preparados para isso e acreditamos efetivamente que isso veio para ficar, né? Eu vejo muita polêmica em cima da telemedicina, mas a gente entende que a telemedicina é um benefício para o trabalhador, para as empresas, né? Para o empregado, que não precisa pegar ônibus, se deslocar. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que às vezes para fazer... a gente trabalha muito com empresas, por exemplo, do agronegócio, e que às vezes para ele fazer um exame ele tem que andar 40 quilômetros, 70 quilômetros para ter uma clínica para ele poder fazer um exame, né? E a telemedicina pode ser um facilitador desse processo. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso também, nessa comodidade. Bom, terceiro passo, eu vou falar um pouco do fim da MP 927. Bem objetivo, as principais mudanças aí do fim da MP é que efetivamente, né, volta a obrigatoriedade da realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, inclusive os demissionais, sem exceção para o tempo do último exame realizado. Volta a ser obrigatória a realização de treinamentos presenciais periódicos e eventuais, né, dos atuais empregados, conforme previsão das NRs. Volta a ser necessária a realização dos processos eleitorais de CIPA. Nos casos de Covid-19, como doença ocupacional, o artigo 29 determinava que os casos de contaminação pelo Covid-19 não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal, pessoas que estavam no grupo de risco, principalmente os profissionais da área de saúde, do grau de risco alto e altíssimo. E esse artigo também perdeu a validade a contar de 20/7/2020. Então, isso possivelmente será uma insegurança jurídica que a gente vai conviver com ela durante um tempo aí. Vamos aguardar um pouco para ver se a gente vai conseguir ter alguma orientação diferente, né, da Previdência Social. E retomada aí das autoridades fiscais, né? Então, continua agora, daqui para frente. A gente vai falar um pouco disso no próximo slide, que efetivamente volta a ter os processos de fiscalização, e os processos de fiscalização também começam a ser à distância. Bom,
manter registros e informações atualizados. Então, dentro desse programa, dessa portaria, super importante, informações que precisam estar à disposição dos órgãos de fiscalização. Trabalhadores por faixa etária e grupo de risco, trabalhadores contatantes afastados e monitorados, casos suspeitos e confirmados, medidas de adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção do Covid-19, evidências de prevenção, controle e mitigação dos riscos para a Covid-19. Outra coisa importante, as empresas que têm SESMIT e CIPA, esses programas devem ser apreciados a eles. Eles devem participar, tá, dessas ações de prevenção e implementação pela organização. Então, precisa ter aí o acompanhamento dos profissionais de saúde, segurança e CIPA aonde estiver. A MP é muito clara, o decreto aí é muito claro e a portaria também. Falando um pouco de uma coisa bastante interessante, há pouco tempo saiu uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Então, está nesse portal aí do MPT, né, mp.br, então tá no slide aí, vocês vão ver. Tem uma recomendação de como tratar, e eu fiz algumas observações. Por quê? Eu chamo a atenção de alguns cuidados, porque assim, os profissionais da área de saúde e segurança são profissionais que nesse momento, dentro das organizações, estão muito ocupados, estão tendo que cuidar do ambiente, estão tendo que monitorar diariamente indicadores, então assim, está bem complexas as atividades deles. E aí tem algumas recomendações que efetivamente precisam ser cuidadosamente, né, tratadas. Por exemplo, dentro dessa recomendação do Ministério Público do Trabalho, né, que isso vai para centros de referência ao trabalhador, vigilância epidemiológica, tem lá uma orientação de, inclusive, de cadastrar todos os profissionais de SESMIT responsáveis pelas empresas, porque a eles será solicitado documentação, evidências, né, quando tiver fiscalização, né, e notificações, autos de infração, seja lá o que for, a ele será comunicado. Então, estão querendo montar uma linha direta com esses profissionais de SESMIT. Mas aí eu chamo a atenção para alguns cuidados. Por exemplo, para a Covid-19, está recomendando o Ministério Público do Trabalho para incluir, né, o plano do Covid no PPRA e no PCMSO. Eu chamo a atenção para isso porque, assim, imagina que você seja uma empresa de varejo, você tem 500 lojas, você tem 500 PPRAs e 500 PCMSO. Você vai pegar, nesse momento, você vai revisar 500 PPRAs, 500 PCMSO, recolher RT, né? Você vai pedir assinatura dos responsáveis, vai ter que validar esses documentos, né? Então, assim, acho isso muito burocrático, né? E a portaria conjunta número 20, entendeu? Ela não diz isso. Ela diz que, efetivamente, você tem que ter um plano. E esse plano, no meu entendimento, e aí precisa ficar... as empresas precisam pensar sobre isso, deve ser um apêndice de um PPRA e de um PCMSO. É uma situação passageira, né? Não é uma coisa que vai ficar para a vida inteira. Mas, efetivamente, eu posso anexar isso, eu posso fazer um programa que vai ser útil para as 500 lojas. Se as lojas são iguais, né, o que se aplica em uma provavelmente vai se aplicar em outra. Mesmo que tenha um diferenciamento pequeno de uma para outra, né, ou de uma condição de risco diferente da outra, mas eu monto um único programa, eu não monto 500 programas, né? Então, eu acho que acredito que colocar no PPRA e PCMSO não passa a ser uma coisa muito simples, passa a ser uma coisa complexa e que, nesse momento, efetivamente, perder tempo com aspectos burocráticos talvez não seja uma boa conduta, né? A responsabilidade do SESMIT, né? Tem um ponto nessa recomendação que diz que promover o SESMIT, né, é responsável por promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores no local de trabalho, né? E fiscalizações... aí tem fiscalizações à distância do SESMIT. Então, está dizendo que o Ministério Público vai efetivamente direto no SESMIT pedir essa documentação comprobatória de todos esses programas. Então, ele vai atuar direto com esses profissionais. Eu tenho aqui uma ressalva, porque efetivamente eu entendo que a responsabilidade, né, do programa, né, para prevenção e mitigação aí da exposição à Covid é uma responsabilidade de todos, não é a responsabilidade só do SESMIT, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente forma a cultura do que é de segurança e o que é da segurança, né? Uma palavra muda tudo, né? Então, assim, o que é
de segurança é responsabilidade de todos, né? Saúde e segurança é uma responsabilidade de todos. Agora, o que é da segurança, do departamento de segurança, mostrar efetivamente um programa, assinar como responsável técnico, enfim, efetivamente, né, construir um modelo de governança, aí ok, tudo bem, eu entendo que é a responsabilidade de um departamento, né? Então, a gente só precisa tomar cuidado, porque depois as pessoas não sabem e não conseguem entender por que quando no Brasil se fala não tem cultura de prevenção de saúde e segurança, porque efetivamente se dá a responsabilidade para um departamento, e não é isso que deveria permear, né? A responsabilidade é algo de todos nesse processo. Bom, fiscalização à distância, então estão pedindo aí checklist com todas as comprovações, seja de autodiagnóstico, seja de atendimento por telemedicina, enfim, avaliação dos postos de trabalho na empresa. Então, eles pedem para que todos esses checklists tenham evidência. Evidências com foto, evidências com filmagem, evidências com assinaturas, enfim. Precisa-se ter evidência porque eles vão querer receber esses documentos à distância. Bom, protocolos de saúde. Então, também evidências diárias dos monitoramentos de saúde, dos grupos de risco, protocolos dos controles dos grupos de risco, evidência das políticas implementadas. Então, eu simplifiquei, o documento é bastante grande, mas eu trouxe isso à tona porque eu entendo que esses aspectos talvez sejam os aspectos mais polêmicos e depois que vocês lerem, vocês podem tirar as suas conclusões, tá bom? Eu queria só fazer uma observação, né? A gente vem vivendo aí numa questão agora de teletrabalho e um ponto que me chamou bastante atenção, né? Eu li uma matéria hoje dizendo que os acidentes domésticos aumentaram em 30%. E os principais fatos são queimaduras, né, em fogão, quedas, né, objetos cortantes, choque elétrico, intoxicação por produtos de limpeza. Então, precisamos ficar bastante atentos, porque esse dado exponenciou nesse período, muito maior do que nas férias escolares, muito maior. E isso vem preocupando bastante aí, as instituições aí de prevenção aí de saúde e segurança, tá? Ponto importante aí só de observação, que provavelmente aí a gente precisa começar a pensar também numa comunicação nesse sentido para as pessoas que trabalham em casa. Bom, termino aqui minha fala, vou deixar aí para o Douglas e a doutora Lilian trazer aí as experiências deles para a gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, aí, tá? Seja no YouTube ou no Zoom. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí pela apresentação. Foram temas super pertinentes para a área. Eu vejo aqui, eu vi que no chat pipocou muita gente interessada aí no tema e fazendo várias perguntas, tá? O pessoal está bem empolgado, bem engajado aqui. Bom, eu queria agora, passar a palavra para o Douglas e em seguida para a doutora Lilian. Quero saber aí, Douglas, doutora Lilian, como que a Claro está organizando essa questão do Covid, como que ela se preparou, como que estão os colaboradores, porque o setor de telecomunicações é um setor de extrema relevância nesse momento, extremamente importante para todo mundo, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Passo a palavra para você, Douglas e doutora Lilian. Bom, boa noite, pessoal. Como o Mário já falou, meu nome é Douglas, sou coordenador de segurança corporativo da Claro, e é interessante, né, que a gente está vivendo algo que eu até perguntei para minha avó se ela vivenciou isso com 92 anos de idade e ela nunca presenciou algo parecido, né? E a Claro, falando um pouco mais sobre a Claro ela foi uma junção de 3 empresas, né, NET, Claro e Embratel, e não teve, a gente estava fazendo alguns pilotos na parte de home office, mas não tinha concluído ainda esse piloto, ou estes pilotos, e aí no dia 18 de março falou-se, todo mundo, a partir de amanhã, todo mundo em casa, e aí foi aquela loucura, né? Pô, mas como assim em casa, né? Como que a gente vai fazer para trabalhar e assim por diante? E aí, no fim, a TI da Claro ela fez um super trabalho para incluir 28 mil licenças do Office 365, né? São 28 mil colaboradores,
do Office 365 para que as pessoas pudessem trabalhar com nem todo mundo tem computador da empresa, né? Pudesse trabalhar lá com seus computadores pessoais de casa. E a gente descobriu com isso que existe vida fora da empresa, né? Porque a gente vem trabalhando mais do que realmente na própria empresa, né? Exatamente porque você não tem o deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, e aí você acaba usando esse tempo para trabalhar, né? Então, falando um pouco sobre a Claro ela tem diversas áreas, né? Então, ela tem atendimento, sites, lojas, administrativo, logística, área técnica móvel, área técnica cabo. E aí, falando um pouco mais especificamente da área técnica, né, que é uma área essencial, né, para a empresa. Então, o que acontece é que, de alguma forma, as pessoas que são administrativas foram para casa, foram trabalhar de home office, né? Então, lá pegaram seus computadores, tudo, e beleza, fazendo reunião, aquela coisa toda. Mas existem áreas essenciais, assim como a área técnica. Então, até o Eduardo me fez uma pergunta num dia, ele perguntou, pô, mas as pessoas estão utilizando mais internet, estão utilizando mais TV por assinatura? De alguma forma, isso deve ter tido algum tipo de impacto, né? Então, de qualidade de serviço e assim por diante. Eu fui atrás dessa resposta, né? E aí o pessoal falou que eles monitoram através de um data center, né? Exatamente essa parte de qualidade de serviço, e aí eles, a grosso modo falando, eles deram mais banda para as pessoas utilizarem mais a internet em casa, né? Então, de alguma forma, não perdeu-se tanta qualidade, né? Porque várias outras, né? A maior parte das pessoas no mundo começaram a utilizar mais a internet e, para isso, eles utilizaram mais bandas ali. Falando um pouco mais sobre a área técnica, os protocolos utilizados, né? Depois a doutora Lilian vai falar um pouco mais sobre isso, mas depois que a gente se sentiu confortável dentro de casa, né? Fazendo lá as reuniões e assim por diante, trabalhando, a gente viu essa necessidade da área técnica, que estratégia que a gente ia montar para essa área essencial, fazer as visitas técnicas nos clientes, né? E aí, estrategicamente, a gente conseguiu reduzir um pouco das visitas técnicas, tirando algumas visitas que eram simples, então, como uma troca de pilha no controle, ou uma própria troca de controle, como exemplo, a gente viu que a gente ia ter que tirar essas visitas, né? E, de alguma forma, remotamente tentar solucionar os problemas do cliente. E aí deixamos as visitas técnicas que tivessem mais ênfase, né? Que caiu a internet da pessoa e a pessoa realmente não conseguiu trabalhar, ou a TV e ou o telefone, o que for. Então, nós diminuímos as visitas técnicas. E aí começou aquela coisa de vai usar máscara, não vai? Como que vai usar luva, não vai usar luva, tem que ter o álcool gel, e aí, claro, que a máscara no mercado já não tinha mais, e aí começou a fazer o que a gente vai fazer, né? Aí, na teoria, hoje a gente fez um protocolo de utilização de máscara para os técnicos, a asepsia com álcool, né? O álcool gel, e se o cliente quisesse, até a utilização da luva, que eles têm uma luva também no kit deles, e claro, já tinha um processo de utilizar Propé. Então, todo técnico que vai visitar os clientes, ele utiliza um Propé, que ele, ao adentrar na casa do cliente, ele coloca, e aí já tem uma asepsia a mais lá com esse Propé. Mudando um pouco para a área de segurança do trabalho propriamente dita, e linkando com o que o Eduardo falou sobre a MP, quando a gente lá acho que a MP, se não me engano, foi dia 22 de março que ela entrou em vigor, a gente falou, pô, temos treinamentos presenciais, né, principalmente os de trabalho em altura, para esses mesmos técnicos, então nós vamos estancar, vamos verificar quais os gaps desse tempo, desse período, para depois, quando voltar, a gente conseguir estrategicamente entender qual é o volume e fazer as turmas ali já com toda a segurança possível, né? E estancamos também os processos de CIPA. Aí, estrategicamente, o que nós fizemos? Aqueles processos que já tinham feito a eleição, a gente continuou com o processo fazendo online, né? E aquilo que não tinha feito a eleição ainda, nós estancamos.
postergamos as estabilidades das CIPAs vigentes, exatamente para não ter qualquer tipo de problema. Como a MP caiu, agora no dia 19, a gente já estava fazendo um protocolo de volta, né, com os treinamentos presenciais, né, com a utilização de máscara, com a utilização aí do álcool em gel. Então, para os analistas de treinamento que ministram esses treinamentos, ter todo o distanciamento possível, né? Então, a gente já tinha executado esse protocolo e aí para o retorno, a gente vai ter que retornar aí com urgência, e aí também descobrimos que dá para fazer reunião de CIPA online, né? Então, utilizando aí os meios eletrônicos, a gente consegue e está super dando certo isso, tá? Então, realmente, a gente vai retornar aí nos próximos dias com essas duas frentes, né? E falando um pouco do retorno do trabalho, então a Claro ela não tem nenhuma pretensão hoje de dia de voltar, né, de retorno realmente ao trabalho, ainda não se tem uma data, mas a gente conseguiu evoluir bastante para ter um retorno muito bem definido, com uma norma de teletrabalho. Então agora realmente a Claro ela aderiu ao teletrabalho, né? Então já estamos desenvolvendo uma norma, está quase concluída, já tem uma trilha de 12 módulos para as pessoas que forem fazer o teletrabalho, elas fazerem essa trilha, aí já tem uma trilha para líder e uma trilha para não líder, e já estamos montando um kit ergonômico para as pessoas que forem trabalhar de casa. Existe também algo que está sendo estudado de ter 3 tipos de frente, né? Uma frente que são as essenciais, né? Que essas vão ter que ir para o escritório, vão ter que ir para visitar cliente, assim como o técnico, como as lojas e assim por diante. A outra frente que é a híbrida, né? Que as pessoas vão trabalhar do escritório e também vão trabalhar de casa, né? E aí tem 2 dias em casa, 3 dias no escritório ou vice-versa. E as pessoas que trabalharam full time na parte de home office, né? No home office em si. E aí nós estamos chamando de home office anywhere, né? Em qualquer lugar, que também provavelmente a gente está desenvolvendo lá um sistema, um aplicativo, o que for, que a pessoa, se ela quer trabalhar num dado local da Claro, né, num prédio em específico, ela vai lá, seleciona o local que ela quer sentar, porque ela não vai ter mais um lugar físico na empresa, um local físico para sentar, então ela seleciona, vai lá e no próximo dia ou naquele dia que ela agendou, ela vai lá e senta naquele local, no outro dia trabalha de casa, no outro dia se ela quiser trabalhar de outro lugar, então a gente está fazendo dessa forma exatamente para ter um retorno muito bem definido, com segurança e assim por diante, tá? Então, esse é o recado que eu queria passar. Obrigado aí pela oportunidade do time da FAP Online para mostrar um pouco mais daquilo que a Claro está fazendo. E aí eu vou deixar a palavra aí com o Mari e com a doutora Lilian para falar um pouco mais da parte de saúde. Obrigado e boa noite. Obrigado, Douglas. Ótimo. Doutora Lilian, fique à vontade aí para compartilhar conosco essas informações importantíssimas. Doutora Lilian, a gestora de saúde e bem-estar da Claro. Pode falar, doutora. Obrigada, Mário. Obrigada, Eduardo, a Milanelli pelo convite. É muito bom estar aqui com todo mundo, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência e aprendendo com vocês também. A gente fala um pouquinho de plano de retorno ao trabalho, mas na realidade a gente não está fazendo uma retomada, né? Porque a gente nunca parou. Então a gente tem uma atividade que é essencial, então temos grande parte do nosso grupo de trabalho na rua, em lojas, né? Desde que também as lojas puderam ser reabertas. Então, realmente, assim, o nosso trabalho não parou, e aí eu vou falar um pouquinho dessa experiência e de como é que a gente vem trabalhando desde o princípio dessa pandemia, né? Quais são as nossas premissas de trabalho aí. Então, primeiro, logicamente, um dos nossos valores que é pessoas, né? Então, primeira coisa que a gente fez, né, logo no início da pandemia, foi a gente não permitir que ninguém que estivesse nas áreas de risco, nos países de risco, trabalhasse. Então, a gente já colocou as pessoas em quarentena, então essa foi a nossa primeira medida. Em seguida, foi identificar grupos de risco,
né? Então, com base nas informações de prontuário médico, a gente passou a identificar essas pessoas. Além disso, para quem a gente não tinha identificado pelo exame ocupacional, a gente disponibilizou um link, né, para que as pessoas pudessem informar a sua situação, para que a gente pudesse tomar as medidas cabíveis, né? Então, todo mundo do grupo de risco foi para casa, foi ficar seguro, né? Aí, num segundo momento, proteger os colaboradores da linha de frente, então, que o Douglas já falou um pouquinho, né? Como é que a gente definiu todas as proteções, como é que a gente ia fazer com que essas pessoas pudessem trabalhar. E aí, proteger todos os demais colaboradores que foram para casa, aqueles que não estavam na linha de frente, como é que a gente protege o nosso cliente, colaboradores, né, próprios, terceiros também, logicamente, e também como é que a gente dá essa contribuição aí para a sociedade como um todo, né, com o nosso trabalho de prevenção, de afastamento de casos, de suspeitos e tudo isso. Isso só foi possível porque a gente fez uma comunicação intensa e constante, então vou mostrar um pouquinho de todas as ferramentas que a gente usou para falar com os nossos colaboradores o tempo todo, para dar tranquilidade também no momento de tanta insegurança e incerteza, né? Então, como o Douglas falou, ninguém passou por isso ainda, né? Havia passado. Então, a gente realmente está num momento totalmente novo e que gera uma série de angústias, de medos. Então, como é que a gente podia dar uma tranquilidade para o nosso colaborador? Então, só realmente estando perto, né? Então, foi uma oportunidade também da gente se aproximar ainda mais, né? A nossa equipe, o SESMIT como um todo, dos nossos colaboradores. Capacitar muito bem a nossa equipe de saúde, então, já quero aqui agradecer a nossa equipe que tem sido incansável, trabalhando muito, com reuniões diárias, com protocolo, com discussão de caso, o tempo todo realmente ali focado para atender, né, da melhor forma, gestor, colaborador, RH, e dar o melhor para o nosso colaborador nesse momento, né? Está muito bem alinhados com a estratégia do negócio, então realmente a gente teve que identificar as situações para cada área de atuação, para cada atividade do negócio, como é que a gente ia atuar, né, na organização do trabalho e de que forma a gente poderia contribuir para que as medidas de prevenção realmente fossem efetivas, com base nas políticas de RH também. E tudo isso muito embasado em critério técnico, nas melhores evidências científicas, em dados epidemiológicos próprios, com base no que também existe do governo, né, os dados oficiais, cumprindo tudo que tem decreto, legislação, né, como o Eduardo falou bastante aí. Então, tudo isso aí que a gente vem fazendo e aprendendo bastante nesse tempo. Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho assim de tudo que a gente foi fazendo ao longo do tempo, então a gente tem o nosso portal e o Connects, que é a nossa plataforma de desenvolvimento, onde todos os materiais sobre a pandemia estão lá, né? A gente tem um boletim diário com todos os colaboradores que vai por WhatsApp e vai por e-mail também. A gente fez várias lives, né, que a gente chama de Conectados com a Saúde, para poder estar perto do colaborador, tirar dúvidas sobre o próprio coronavírus, sobre saúde mental, sobre ergonomia, sobre atividade física durante esse período, várias ferramentas, mindfulness, a gente falou um pouquinho, comunicação não violenta, falamos sobre luto, sobre as perdas, né, que tem acontecido nesse momento, então como é que a gente dá esse respaldo para o nosso colaborador, book para os nossos gestores, também diariamente eles recebem um book, ele é sempre atualizado para que ele saiba como atuar em cada caso, tem FAQ para tirar todas as dúvidas, o presidente também, de nossos diretores também foram falar com os nossos colaboradores em lives, a gente tem canais de contato direto com os colaboradores e link de reporte, né? Então, assim, o que acontece? Se a pessoa tiver sintoma, ela já reporta, imediatamente vem um alerta para a equipe de saúde que vai fazer contato com essa pessoa, né, e vai dar toda a orientação para ela e para o gestor de como é que vai ser conduzido o caso dela, se ela tem que fazer um teste, a gente solicita o teste, na maior parte dos locais a gente manda fazer coleta domiciliar, tá, para o teste, para evitar também que essa pessoa se desloque, né, e aí sendo positivo a gente também faz toda a tratativa com os contatos, se houve, né, um contato próximo, de afastamento, todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde,
tá? Fora isso, a gente tem ambulatórios, então a gente ainda tem atendimento presencial reduzido, mas temos, porque a gente tem poucas pessoas no escritório, né? Mas a gente tem também manutenção de atendimento presencial, se for necessário, por telefone. Temos a telemedicina, né? Pelo nosso plano de saúde. Temos o WhatsApp de comunicação interna. A gente tem uma news da Claro, que é o Show Corona, também, para falar sobre temas um pouco mais leves, também motivacionais nesse momento. Então, para a gente trabalhar um pouco do engajamento. A gente tem um chatbot, que é a Clarinha, né? Que também, se o colaborador tiver dúvidas sobre o tema, ele pode entrar lá e esclarecer dúvidas, e isso chega até a gente também. Então, inteligência artificial também trabalhando aí a nosso favor e para estar mais próximo do nosso colaborador. A gente desenvolveu vários materiais, né, que também são por meios eletrônicos enviados para o colaborador, em caso de necessidade, se ele for fazer isolamento domiciliar, toda orientação como é que ele tem que fazer, né, além do termo específico de isolamento domiciliar, que a gente faz como responsabilidade mesmo médica, né, mas a gente também tem esse material. Apoio social e psicológico, né, também muito importante para o nosso colaborador nesse momento. Então, realmente, nosso olhar para a saúde dele como um todo. Então, tem gente que perdeu emprego, tem gente que teve redução de jornada, né, da família, não o colaborador próprio nosso, não necessariamente isso. Como é que a gente dá suporte? Se alguém teve uma perda, se alguém está doente, como é que a gente ajuda juridicamente também e um apoio social. Tá? Esse aqui, eu trouxe esse material até de uma conversa que a gente teve com o pessoal da Milanelli, só para mostrar um pouquinho do como a comunicação tem sido importante, né? Aqui a gente fez uma pesquisa e a maioria das pessoas respondeu que a principal fonte de informação sobre o coronavírus é a comunicação interna da Claro. Então, mostrando como a gente tem sido efetivo na nossa comunicação e como também a gente tem transparência e segurança nisso. Então, as pessoas realmente têm usado o nosso material como uma fonte segura de informação, nesse momento que a gente tem tanta fake news, né, informações desencontradas aí, né? Então, mais até do que a própria televisão. Tá? Então, e quais as ferramentas que eles mais usam? Por exemplo, o nosso boletim é principal, tá? E as notas que eles dão, então, a nota máxima era 5, a gente teve a nota sobre conteúdo, sobre a classificação geral, bem alta, né? Então, mostrando que realmente isso é super importante. Em relação aos nossos dados, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia de como a gente faz o acompanhamento diário, de casos confirmados, os que ainda estão em acompanhamento, os que já estão recuperados, se houve algum óbito em cada um dos nossos negócios, se a gente tem casos suspeitos, se eles estão em acompanhamento ainda ou em alta, se tem alguém em quarentena por contato com algum caso, se tem quarentena por viagem, né, que no começo a gente tinha, então agora as pessoas não estão mais viajando, mas a gente teve os casos, se tem internados, quantos ainda estão internados, quantos já tiveram alta, os nossos testes negativos também, a nossa comparação com o Brasil, né, quantos confirmados a gente tem, qual é o nosso percentual de casos em comparação ao Brasil, e também a taxa de letalidade, tá? Também fazemos um acompanhamento por atividades. Então, aqui a gente vê que atividade que está tendo maior risco, digamos assim, né, para a doença. Então, a gente divide pelo pessoal de vendas, atendimento ao cliente, operações técnicas, as atividades corporativas, outras áreas de operação, e a gente avalia também se os casos estão acontecendo em quem está em home office ou em quem está em campo, para poder também melhorar as nossas estratégias de comunicação e de prevenção. Tá? Falando mais especificamente sobre o plano de retomada, né, ele está aí em desenvolvimento ainda, como o Douglas falou, a gente está trabalhando bastante nisso, mas não tem nenhuma definição de retorno ainda, mas a gente dividiu as pessoas em grupos de acordo com a atividade, né, e algumas condições. Então, o grupo de risco só volta após o fim da pandemia, o grupo de trabalho remoto vai fazer retorno gradual e aí vai seguir as regras que o Douglas falou, né? Então, a partir daí, a gente estabelecendo o teletrabalho, vai ter o teletrabalho full, né, o período todo, ou híbrido, ou quem não tem condições de fazer o teletrabalho, ou não deseja, vai para o escritório, né? Então, não tem como trabalhar remoto, como é que vai ser feito isso.
O pessoal de atendimento também, que tem parte presencial, parte no trabalho remoto, o pessoal de operações técnicas da mesma forma. Então, é assim que a gente está montando nossos grupos de ação, né? E a gente tem avaliado cada grupo com cada área de negócio, né? Para entender o que faz mais sentido para cada diretoria e para cada colaborador nosso. Né? As medidas gerais acabaram sendo faladas, né? Pelo Eduardo, mas tem bastante coisa, né? Então, assim, aqui também eu coloquei algumas coisas que a gente usou também, que são bem bacanas. A gente criou vários stickers sobre o coronavírus que a gente viraliza no WhatsApp. Então, nossos colaboradores trocam muitas mensagens, então ali, lave as mãos, né? Então, bastante coisa bacana que a gente faz. Mas, assim, dentro do que a gente definiu para o que já está acontecendo e daqui para frente, para a retomada, então, a utilização da máscara de tecido para todos, né? A gente só tem atividade de baixo e moderado risco, tá? Então, a gente não tem nenhuma atividade de alto e altíssimo risco. Então, para a gente, as máscaras de tecido são suficientes, a gente não tem uma atividade de risco específico para a exposição, né, da Covid. A parte toda de limpeza e desinfecção, então, ventilação de ambientes, né, o reforço da limpeza, se a gente tem um caso confirmado no local de trabalho, toda a parte de higienização do local, o afastamento das pessoas, tudo isso é feito. A parte do distanciamento social também, demarcações de piso nos elevadores, né, as comunicações para as pessoas manterem silêncio no elevador, não conversarem, darem preferência usar a escada, né, respeitarem a lotação máxima ali, garantindo o distanciamento, da mesma forma nos sanitários, nos refeitórios também, para que as pessoas não fiquem frente a frente, mantenham distância, tudo isso. Aqui também um outro sticker nosso, então não compartilhe objetos, né, tudo com a hashtag Juntos contra o Coronavírus. E aí também aquilo que eu falei um pouquinho das medidas para cada atividade, né? Então, nas nossas lojas, a gente tem a necessidade do álcool em gel para colaboradores e clientes, a gente tirou toda a parte de papelaria, né? Então, para evitar também manuseio ali e aumento de risco para os nossos clientes e colaboradores, a limpeza frequente das mesas, o anteparo de acrílico nas mesas, então, para garantir a proteção do nosso colaborador, mesmo eles usando máscara e o cliente também tendo que usar, né? Um distanciamento de 1,5 metro, pelo menos. Na área de atendimento e televendas também, foi feito toda uma divisão dos postos de trabalho, separação, distanciamento. E nas operações técnicas, a gente tem um cuidado específico com a questão do carro, tá? Então, os veículos, como eles são compartilhados, a higienização dos veículos, quem deixa o carro, né, para o próximo pegar, e o trabalho duplado também, dentro do carro a gente orienta evitar, né, para que as pessoas não compartilhem, não andem dentro do mesmo carro, então andem em veículos separados, e um pouco do que o Douglas já falou, né, todas as medidas que foram feitas para que o cliente pudesse fazer o máximo possível de autoatendimento, evitasse as visitas, né, domiciliares para proteger o próprio cliente e o nosso colaborador também. A gente não entra em casa de cliente em quarentena ou com Covid, né? Então, nosso colaborador reagenda essa visita para que ele esteja o máximo protegido, tá? E aí, assim, disso tudo, o que eu posso dizer é que as medidas têm sido efetivas de forma que a gente não evidencia casos de transmissão dentro do local de trabalho, né? As transmissões que a gente tem são casos de transmissão comunitária, tá? Então, isso nos dá uma tranquilidade também, e é isso que a gente faz diariamente, né? Acompanhar se teve algum caso de transmissão, se as pessoas estão devidamente protegidas, revisando os protocolos, e felizmente a gente tem tido aí um bom retorno do nosso colaborador, né? Em relação à confiança no trabalho, né? A toda a atenção que tem sido dada, e aí agora vamos para esse novo momento aí da retomada, né? Que é uma outra realidade para quem voltar para os escritórios, como vai ser, né? Todos esses protocolos que a gente já desenhou e tudo que vai acontecer daqui para frente. Era isso que eu queria falar, estou à disposição e novamente muito obrigada a todos. Obrigado, Lilian, obrigado mesmo. Obrigado, Lilian, obrigado, Douglas, aí pela
pela exposição de vocês. Eu acho que é super importante compartilhar essa informação de todo o trabalho que vocês fizeram. Parabéns pelo trabalho, ainda mais nesse momento de instabilidade jurídica, instabilidade política, enfim, estabilidade emocional no que estamos vivendo no mundo e no Brasil, como sempre, né? Então, foi um excelente trabalho que vocês fizeram. Foi um desafio muito grande em que as informações chegavam, novas informações, às vezes as informações precisava checar, enfim, pelo trabalho que vocês fizeram nesse momento, foi muito desafiador, tá? Ainda mais num segmento que é essencial, não digo essencial só pela questão de ser uma atividade essencial porque todo mundo está em casa, as pessoas estão trabalhando e dependendo de uma empresa de grande magnitude como a Claro, né, para desenvolver os seus trabalhos em home office, tá? Parabéns pelo trabalho. Agora, eu vou chamar a Renata. A Renata está aqui, a Renata Trevisan, é uma das colaboradoras e vai dar uma palavra para vocês aqui nessa noite no nosso webinar. Renata, por favor. Obrigada, Mário. Bom, boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata, sou consultora e especialista de negócios aqui na Milanelli. E vou falar um pouquinho também sobre o nosso trabalho nesse período, né? Acho que agregar também, já complementando um pouco do que o Eduardo, a doutora Lília e o Douglas falaram, que foi realmente um compartilhamento extremamente importante. E assim como o Eduardo já comentou, já mencionou na fala dele, as soluções de telemedicina e autodiagnóstico, né? Eu quero reforçar um pouquinho sobre isso. Como é importante fazer a integração dessas gestões, né? Então, a gente vem vivendo aí nos últimos meses um grande desafio, como o Mário comentou também, e sejam elas de saúde, de segurança, de RH, né? Seja uma gestão de riscos como um todo, né? Então, acho que todas essas áreas estão trabalhando muito em conjunto, visando, sim, a sua governança corporativa, né? E aqui na Milanelli, no FAP Online, nós temos um compromisso de manter o desenvolvimento tecnológico, sempre criando soluções que agreguem valor às empresas. E sendo assim, atuando aí na telemedicina e no autodiagnóstico digital, que são duas soluções que a gente tem a possibilidade de ampliar a eficácia nessa gestão, a gente também trata as informações de forma estratégica em tempo real, né? Então, no caso da telemedicina, os benefícios de cara são inúmeros, né? Então, como o Eduardo citou, além de proteger o colaborador e o médico, né, nesse formato de atendimento diferenciado, a gente ainda tem uma economia de tempo, né, de deslocamento do próprio colaborador até o serviço de saúde e toda a praticidade e segurança do armazenamento desses dados de saúde também em prontuário médico. E com assinatura digital, obviamente, né, trazendo essa segurança também para o dado, assegurando isso e cumprindo toda a legislação de segurança da informação, né? Então, isso sempre tem que estar aliado a esse novo modelo, né? E obviamente, esse trabalho também agrega muita informação para a gestão de saúde, seja ela assistencial ou ocupacional, né? Então, a gente acaba trazendo aí um grande monitoramento epidemiológico dos casos, a gente consegue gerar indicadores muito importantes que possibilitam ter mais informação em tempo real, agregando as informações que diariamente já são gerenciadas pela área de saúde. Então, é realmente algo que agrega, né? E no autodiagnóstico digital, a nossa solução ela é totalmente flexível ao cliente, de maneira que o cliente pode monitorar antecipadamente os parâmetros táticos e estratégicos que ele definir, né, de uma forma personalizada. E assim a gente possibilita uma gestão desses indicadores também para uma melhor tomada de decisão. Então a gente poder ter essa flexibilidade, personalizar tudo isso de acordo com a necessidade do cliente, atende também um pool de necessidades, de segmentos e assim por diante. Então, isso é muito bacana, porque a gente sempre sabe que cada cliente tem a sua especificidade, a sua necessidade particular, e na nossa solução a gente teve esse cuidado, né? A gente pensou nisso, então isso realmente vem atendendo muito bem a necessidade dos nossos clientes, né?
E tanto a telemedicina quanto o autodiagnóstico, que eu falei individualmente, mas eles são parte de um ecossistema que cruza esses dados, né? Então, dessa forma, é possível garantir a previsibilidade estratégica para a gestão das empresas, né? Então, não é só uma questão de saúde ou de segurança, é um funcionamento pleno das atividades, né? É uma economia sustentável, com os colaboradores conscientes, produzindo com confiança dentro de uma empresa de credibilidade, que consequentemente ganha novos clientes que confiam também na sua cadeia produtiva, né? Então, a gente pode perceber isso até no próprio discurso da Claro, né? Então, a preocupação que se tem, tudo isso que foi compartilhado, isso também gera uma confiança nessa cadeia. Então, todo o trabalho que se é feito em termos de gestão, ele está aliado a isso. Então, a gente enxerga aqui que esse ecossistema, ele funciona de uma forma realmente sinérgica, né? E aí, um ponto que nós já sabíamos, mas que ficou ainda mais nítido com a pandemia, é que nenhum negócio sobrevive sem saúde, sem cuidado e principalmente sem prevenção, né? Então, todas as empresas precisam realizar ações de prevenção. Mas como fazer prevenção se eu não consigo enxergar qual é o meu problema? Como é que eu vou desenvolver ações corretas se eu não tenho informação para analisar essas necessidades da minha empresa, né? Como é que eu vou solucionar um problema se eu não tenho evidência desse problema? E até mesmo como que eu vou reduzir custos, né, se eu não faço esse acompanhamento periódico? Então, realmente, vira uma bola de neve, né? E todas essas questões, elas podem ser solucionadas com inteligência artificial, com tecnologia, com informação, né, gerando aí uma visibilidade dos colaboradores como indivíduos únicos e as suas atividades acompanhadas com cuidado, né? Então, isso é extremamente importante. Então, quando eu passo a enxergar o meu problema, eu consigo criar medidas adequadas para solucioná-los. Senão, eu vou estar só secando gelo, né? Então, a gente conhece um pouquinho esse ditado. Então, a gente viu aqui nesse webinar como todas as boas práticas são importantes, né? Então, todos os compartilhamentos aqui foram extremamente relevantes para essa nossa conversa. Até aí, ok, né? Mas fazê-las sem planejamento e visão estratégica também não gera resultados, porque não se tem controle e nem monitoramento, nem previsibilidade das melhores ações preventivas, e isso tudo não adiantaria, né? Então, sem isso, empresas como a Claro provavelmente não teriam conseguido se manter em pleno funcionamento. E o que é melhor, prevenindo o contágio do coronavírus e outros riscos que existem dentro de grandes empresas como ela, né? Então, eu acho que eu consegui, de uma forma resumida, falar um pouquinho sobre a importância, né, de incluir aí a plataforma FAP Online na sua gestão. E eu gostaria de convidá-los já para o próximo webinar, onde a gente vai trazer assuntos também muito importantes para vocês continuarem incentivando as suas empresas com soluções que fazem a diferença para o melhor funcionamento delas, né, garantindo inclusive economia financeira. E aí, você já imaginou poder reduzir o alto custo de saúde que a gente vive hoje em dia e reverter esses valores em melhorias tecnológicas, benefícios para os colaboradores e uma série de outras coisas? Então, isso sim é possível. Então, aguardem o nosso próximo webinar, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente agradece a presença de todos vocês e se coloca à disposição. Até logo. Obrigada. Obrigado, Renata. Muito obrigado. É importante trazer esse ponto para os nossos espectadores aqui do nosso webinar. Então, como consolidar a informação com eficiência, se utilizar da tecnologia para ajudar numa gestão de saúde, enfim, ainda mais nesse momento de pandemia. Bom, agora eu vou abrir para as perguntas. Eduardo, doutora Lilian, Douglas, fiquem aí a postos, né? Tivemos algumas perguntas aqui. E eu vou ver aqui, vou identificar algumas perguntas dos nossos participantes do webinar. Bom, eu vou pegar uma pergunta aqui, primeira, do Miguel Neto, Miguel Victor Santos Neto. Obrigado, viu, Miguel, pela participação. Ele faz uma pergunta aqui para o Eduardo. Posso fazer um adendo com as medidas em meu PPRA e PCMSO? Ele faz essa pergunta. Legal. Mário, a resposta é sim, ele pode fazer dentro do PPRA e do PCMSO, né? Ou ele pode anexar ao PPRA e ao PCMSO. Tanto faz, ele escolhe.
tendo a evidência de ter relação de risco com medidas preventivas, ok. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta, uma segunda pergunta, que é do Reinaldo Panambi. Ele também faz direcionada. Boa noite ao Eduardo. Boa noite. Gostaria de entender como fica o tema de exames ocupacionais com o término da MP e do parecer 8/2020 do CFM, em relação que não aceita o exame ocupacional, seja por telemedicina, que seja por telemedicina. No caso de a empresa ainda não tenha retornado ao modelo de home office. Quais são os riscos sob a ótica de exposição à fiscalização? Essa pergunta é muito boa. Reinaldo, né? Foi isso, Mário? É o Reinaldo Panambi, Eduardo. Reinaldo Panambi. A pergunta é muito boa. Bom, primeiro que com a queda da MP, efetivamente volta a necessidade de se fazer os exames ocupacionais. Um ponto importante, né, que é a referência com relação ao CFM, né, o parecer do CFM. O que o CFM diz é o seguinte: o CFM não diz que não se pode fazer telemedicina, ele diz que não se faz o exame físico por telemedicina. Ok. Né? Então, assim, existem meios e métodos para isso. Né? Quer dizer, na hora que eu vou fazer uma anamnese, eu vou identificar se tem necessidade de fazer exame físico. Se tiver exame físico necessário para determinados casos, eu encaminho para uma clínica, tá certo? E se não há necessidade de fazer o exame físico, se não tem nenhuma queixa, tá certo? Referida pelo paciente, tá certo? Tudo bem, telemedicina segue, ela vale. Né? Então, acho que é um pouco disso. Às vezes as pessoas interpretam as coisas de uma forma diferente. Precisa tomar cuidado. Então a telemedicina não pode? Não é verdade. Ele está dizendo que o exame físico não dá para fazer. Real mesmo, não dá para fazer um exame físico ainda, né, de forma digital. Né? Não é possível. Então, eu acho que é isso que está dizendo o parecer, mas não está dizendo que não pode fazer o atendimento por telemedicina. Né? O que a gente não pode esquecer é que o benefício da telemedicina é muito grande, porque é o acesso da saúde a pessoas que não tinham esse acesso. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Né? A gente ganha muito com isso. Agilidade, pessoas que não tinham acesso a informações, né? A conversar com o médico, a falar para o médico o que está sentindo, enfim. É muito interessante o método. Né? Então, assim, conectar as pessoas, né, com a saúde. Eu acho que esse é o ponto principal da telemedicina, é isso. Então, assim, sim, pode ser feita a telemedicina e se referir a alguma queixa de dor que for necessário um exame físico, encaminha a uma clínica, de uma rede credenciada, de um plano de saúde, enfim, depende do caso aí. Obrigado, mas muito boa pergunta. Ótimo, excelente, excelente. Doutora Lilian, tem uma pergunta aqui direcionada para você. Como que foi o desafio de informar em saúde, dar informação em saúde? Eu sei que você já falou um pouco aí na sua fala, bastante, fala importante, eu vi aí o esforço e a gama de caminhos de comunicação que vocês instituíram aí na Claro. Já tinham, eu acredito que reforçaram ainda mais agora nesse momento, mas como que foi esse desafio, como vocês sentiram aí na Claro, esse desafio de trazer informação em saúde numa era de fake news? Não é fácil mesmo. A gente percebe muito a insegurança das pessoas pelas perguntas que vinham, né? Então, realmente, por isso que é o que eu falei, a gente está muito bem embasado em evidência científica, seguir o que a Organização Mundial da Saúde está falando. Isso é que pode, né, nos ajudar a dar esse retorno para as pessoas. A gente chamou especialistas também para falarem, então a gente chamou infectologista para vir falar com o nosso público, médico do esporte, psiquiatra, enfim. A gente foi trazendo o dado, né, mais confiável para as pessoas, né, para que a gente pudesse trazer essa credibilidade e tentar desmistificar muitas coisas em relação a essas fake news, né? Então, eu acho que é isso, assim, falar muito, né, trazer dado de qualidade e estar sempre à disposição das pessoas para tirar as dúvidas, para esclarecer. Então, esse olho no olho foi fundamental para que as pessoas pudessem confiar no nosso trabalho, na informação. Perfeito, ótimo.
Tem outra pergunta extremamente interessante aqui, para o Douglas e para o Eduardo, né? Acho que cada um pode falar um pouco sobre essa pergunta. Foi observado nessa pandemia mudança no valor da área de saúde e segurança do trabalho para os negócios? Qual a principal mudança de cultura para a área nesse momento? Houve alguma mudança? Né? Essa é a pergunta que estão fazendo para vocês dois. Fiquem à vontade. Vou começar aqui, Eduardo, depois você fala. Eu acredito que sim, teve sim. Assim, o Brasil não tem uma cultura muito grande da parte de saúde e segurança do trabalho, né? E eu acredito que essa pandemia fez com que os líderes, né, das empresas, eles olhassem um pouco, tivessem um olhar um pouco diferenciado para uma questão de protocolos que a gente tem hoje de segurança e saúde, que não eram vistos antes como algo muito interessante para a empresa, né? Então, agora eu acredito que todos sabem exatamente que existe uma área de saúde e segurança dentro das empresas. A doutora Lilian faz um excelente trabalho dentro da Claro com relação a isso. Ela tem lá, ela participa de um comitê de crise dentro da Claro e ela consegue, dentro dos diretores, dentro da liderança mesmo, fazer um papel com que a saúde e segurança do trabalho seja levada como uma forma interessante, com uma abordagem interessante e com uma abordagem não só com viés de custo, mas com viés realmente que, se a gente aplicar os protocolos, aplicar realmente as auditorias que a gente faz, aplicar a segurança em si e, claro, toda a parte de exames e tudo mais, todas as empresas têm a ganhar com isso, tá? Então, eu acredito que sim. Perfeito, Douglas. Legal, Douglas. Muito boa a tua exposição. Eu vejo o seguinte, eu acredito assim, na década de 70, quando começou a formatação das normas regulamentadoras, na década de 80, acho que o SESMIT foi muito inserido no contexto do negócio. E na década de 90 para frente foi se perdendo, né? O negócio foi indo por um caminho e o serviço de saúde e segurança acho que ficou muito regulatório, então ficou muito burocrático. Eu acho que ele ficou um pouco distante do negócio. Eu acredito que tudo o que aconteceu fez a gente se conectar novamente. Acho que a gente voltou efetivamente a se conectar com a estratégia dos negócios. Porque efetivamente, você vê que quando você olha para a portaria conjunta número 20, você vê que tudo que está sendo pensado é para manter as atividades econômicas. Então, peraí, então todas as ações, tanto de saúde como de segurança, como de higiene, como, enfim, como de psicologia, de tratar com esse novo normal, enfim, tudo essa, né, essa enxurrada de coisas que chegou ao mesmo tempo, que fez todo mundo sair da zona de conforto, né, e olhar as coisas de uma forma diferente, fez efetivamente muitas empresas, eu ouvi de muitas empresas isso, de, poxa, agora eu consigo entender. Eu ouvi de um diretor de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, né? Não sei se ele está nos ouvindo. Eu achei interessante a fala que ele fez. Ele falou assim comigo, ele falou, agora eu entendo como é difícil a formatação de uma cultura para instituir uma governança, né, corporativa, de saúde, segurança, sustentabilidade, meio ambiente e tal. Agora eu entendo. Eu falei, o que mudou? Ele falou, mudou o seguinte, eu consigo ver hoje que todas as TVs, né, todas as mídias digitais, todo mundo fala da mesma coisa, né? E continua a gente saindo sem máscara, não fazendo higienização correta. Quer dizer, o fato de não se ter a informação não significa... As pessoas têm a informação, só que o fato de ter a informação e como ela é entendida, gerida, trabalhada, passa por uma série de outros fatores, de valores, o quanto que a vida vale para um ou para outro, né? Que a gente viu muitos desses exemplos, né? Quanto você tem de responsabilidade com a sua vida e a vida do próximo, né?
quanto você está fazendo o seu papel como cidadão, teu papel. Então, assim, isso mexe violentamente com todo mundo. E ele falou, e mesmo assim, né, a gente vem aí há 4 meses massificado com essa informação e a gente ainda continua vendo pessoas que não dão a mínima, né? Eu falei, todo mundo que foi da área de saúde e segurança um dia já ouviu, né? Com relação à EPI, com relação à permissão de serviço, de uma atividade de risco, putz, você não está usando o cinto, né? Você não está usando o protetor auricular, pô, tem que usar a máscara. A gente está falando para o bem da pessoa e a pessoa ainda acha ruim, né? A gente viu exemplos aí até de gente que rasgou multa, né? Coisas desse tipo. Então, é isso, né? Formatar uma cultura, né? Passa-se por uma série de estágios, mas principalmente, né? Por perpetuar a continuidade de querer fazer, de monitorar, de controlar, né? de estar olhando, de dar importância. E aí, né, vem uma conotação, né, que eu fiz uma observação. Por que isso é importante, né? Essa alta gestão participar da formação de uma cultura? Porque muitas vezes, eu diria para você, eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu estou falando, a chance de estar certo é gigantesca. Que é o seguinte, às vezes, o que um presidente de uma empresa fala em uma frase, mostrando a importância da prevenção, das pessoas, dos cuidados, de cumprir protocolos, de cumprir procedimentos, vale muito mais do que palestras e cursos de horas. Entendeu? Então, a gente vai falar horas e a pessoa não vai entender. E, às vezes, uma frase conectando o negócio, né, na importância da saúde, da segurança, do meio ambiente, da sustentabilidade, né, vale muito. Né? Então, por isso a importância de se conectar ao negócio. Né? E a alta direção também se conectar a essa governança, a esse ecossistema. Todos precisam de todos para funcionar. Muito bem. Né? Então, acho que é bem bacana. Eu acho que é uma lição que vai ficar para a gente, né? Tomara que seja a última e que a gente não passe por outras, mas é uma lição que fica. Por favor. Só fazendo um link com a sua fala, Eduardo, desculpa te cortar, só fazendo um link com a sua fala, muitas pessoas também não sabiam o que era EPI, né? E aí, na teoria, o que se fala de EPI hoje, né? O EPI, a máscara e tal. Eu linko com uma outra coisa, que é o seguinte, né? Se você não fizer a sua segurança, utilização da máscara, você perde a sua saúde, né? Então, aí ficou essa segurança e saúde ali. Agora, todo mundo falando sobre segurança e saúde, segurança e saúde, segurança e saúde todos os dias no jornal, nas empresas e assim por diante, né? Então, acho que é uma evolução, sim. E é unânime os profissionais de saúde e segurança dizerem o seguinte, nós nunca trabalhamos tanto como nós estamos trabalhando agora. Seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de segurança, higienista, ergonomista, psicólogo, enfim, assistente social, engenheiros de segurança, gerentes, gestores de IHS. Então, assim, tá uma loucura. Né? Então, assim, e isso percebe como as pessoas estão se conectando com esse momento, estão preocupadas e como as organizações efetivamente estão usando esse recurso, né, em favor das atividades econômicas. Eu acho isso bastante positivo e eu acho que também é uma missão, eu acho que muita gente vem ressignificando a gestão de saúde e segurança, né? Menos papel e mais ações, mais efetividade, mais objetividades, né? Menos regulatório e mais preciso, mais cirúrgico. Então, eu vejo essa assertividade, né, no desenvolvimento das atividades de saúde e segurança bastante grande nesse momento, né, principalmente. Perfeito. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, mas a gente estourou um pouco aí no timing. Nós vamos responder essas perguntas por e-mail para as pessoas que mandaram. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Lília, queria agradecer ao Douglas. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aí como o trabalho que vocês fizeram na Claro. Com certeza, isso ajudou muitas das pessoas que estão aqui no nosso webinar participando, acendeu alguma luz, algum alerta, vai ajudar a direcionar qualquer informação nesse momento de confiança, né, doutora Lília, como você bem comentou, é super relevante. E aí, aqui eu já vi pessoas de vários segmentos de mercado, trabalham em N segmentos, do varejo à indústria. Então, qualquer informação relevante e de confiança, eu acho que ajuda
os profissionais, nossos colegas aqui, eu vi que tem bastante gente da área, obviamente, saúde e segurança vai ser de grande ajuda para essas pessoas. Então, eu queria agradecer você, doutora Aline, pelas informações, queria agradecer você, Douglas, pela sua participação aqui no webinar, tá? Foi muito importante. Queria agradecer você, Eduardo, novamente, aí pela parceria, como sempre, e trazendo informações também muito importantes e muito relevantes para esse tema, para a área de saúde e segurança. Então, eu queria agradecer os três, queria falar também, inclusive, que vocês estão sendo muito elogiados no YouTube, o pessoal do YouTube aí está bombando no YouTube, sendo bem engajado, comentando, estão elogiando bastante o Douglas, o Eduardo, parabéns, obrigado pela participação de vocês, o pessoal aqui também na sala do Zoom, muito obrigado, e eu espero vocês, em breve a gente vai divulgar o nosso próximo webinar, sempre aí com temas relevantes da área, temas assim que são necessários para o momento. Em breve a gente vai divulgar para todo mundo que participou, que está aqui, e para todo mundo aí no mercado, o nosso próximo webinar, e eu conto com a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham uma boa noite, se protejam todos e vamos seguir para esse novo rumo da era aí de saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado.